Deseja aumentar seu conhecimento ou viajar sem sair do sofá? Então, você vai encontrar o que procura na Cia dos Livros. Nossas lojas disponibilizam livros de todas as áreas do conhecimento, como direito, medicina, administração, ciências biológicas, ciências exatas, ciências humanas e sociais, além de dicionários, livros de literatura nacional e estrangeira. Vá a uma das nossas lojas ou acesse nosso site ciadoslivros.com.br e compre seu livro a preços que cabem no seu bolso, parcelados em até 6 vezes sem juros. Shoppings Butantã, Boa Vista e mais 12 endereços. Olá pessoal, olá Beto, tudo bem? Oi Tata, oi pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos para mais um programa Nós e Universo, apresentado e produzido pelo cientista Luiz Roberto Dalpogetto e pela pesquisadora Renata Gracioso. O objetivo do programa Nós e Universo é ajudá-los a descobrir o potencial que nós seres humanos temos e que pouco utilizamos. Nós, o Universo, está aqui com vocês de segunda a sexta, sempre neste mesmo horário, reprisando a 1 da manhã. Não é isso, Beto? Exato, Tata, perfeito. E lembrando também, pessoal, que a Editora dos Frades e a Cia dos Livros disponibilizou uma quantidade de exemplares do livro A Gênese da Alma Humana e seu desenvolvimento na Terra. Não é isso, Beto? Perfeito. Para o programa Nós e Universo. Então, para aqueles que enviarem suas perguntas, dúvidas ou sugestões de pauta, né? Serão presenteados com o livro, ok? Tá certo, basta então participar para ganhar o livro. Sim, exatamente. Então, para participar do programa, vocês devem enviar cartas, e-mail ou quem tem WhatsApp também, né? Através do nosso e-mail nosuniverso@outlook.com, pelo Facebook /Nós e Universo ou pelo WhatsApp 11 994 24 2742. Lembrando também que aqueles que não possuem nada disso e queiram nos escrever, né? Vocês podem escrever para o endereço Avenida do Anastácio, 1240, Conjunto 21, São Paulo, capital. O CEP 05119 000. Tá bem? Isso aí, falando na cartinha, né? Isso. A velha e boa cartinha também funciona, só mandar para o endereço que a Tata falou. No programa passado, pessoal, nós falamos sobre a consciência humana, o equilíbrio, a necessidade em se manter equalizados com o racional e o emocional. Não é isso, Beto? Perfeito, Tata. E temos algumas perguntas, né, Beto, que foram enviadas para o nosso programa Nós Universo, né? Exatamente. Muito bem, a gente, a partir do final de semana, inclusive do programa de ontem, muitas perguntas surgiram e eu já quero agradecer aqui de pronto a alguns ouvintes que fazem parte, né, nos ajudaram a estruturar o nosso programa de hoje. Então, começando com a Andressa de Guarulhos. Andressa, muito obrigado pela sua participação. O Cícero Antônio também de Guarulhos. Bacana, viu, Cícero? A sua pergunta vai estar sendo respondida aqui ao longo do programa de hoje. O Paulo da Vila Carrão também. O Vitor Augusto de Salesópolis, né, onde nasce o nosso querido e amado Rio Tietê. E o Antônio Cerqueira de Bonito, da cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Estamos indo longe, hein? Estamos indo longe. Mas olha, gente, super obrigado pela participação. E ao longo do programa de hoje, principalmente, vocês vão ouvir as respostas que vocês nos solicitaram, nos pediram, né, Tata? Claro, vamos lá. Então, ótimo. Posso começar? Sim, por favor. Então vamos lá. Gente, como a Tata falou agora há pouco, a gente vem comentando, né, vem conversando sobre a questão da consciência humana. Dentre as perguntas que surgiram nesses últimos dias, tem uma pergunta em especial que eu já comentei no programa passado, no programa de ontem. Alguém me perguntando assim, já não lembro o nome da ouvinte, me perdoe até. O que é ciência e por que algumas pessoas colocam o TDI, que é a teoria do design inteligente, e a parapsicologia como pseudociências, ou seja, que não seria uma ciência verdadeira, né? Seriam então ciências paralelas. Eu vou explicar isso mais no final do programa, viu, Tata? Okay. Então me lembre, não deixe eu esquecer. Certo. Mas, para a gente não perder o fio da meada de ontem, em que a gente falava fortemente sobre a influência das doutrinas e das religiões no trabalho, no auxílio do desenvolvimento da consciência humana,
e a gente inclusive teve a oportunidade de falar também sobre formas de administrar a nossa compulsão por reagir de forma um pouco mais emocional diante de uma certa situação. Foi quando inclusive a gente comentou aquelas pessoas que têm o hábito de falar, olha, antes da gente continuar, deixa eu dar uma fumadinha, a pessoa sai de lado. Aquela saidinha estratégica se relacionava exatamente ao momento que a pessoa precisa ter para abaixar aquela adrenalina, né? Sair daquele estado emocional para poder entrar na sua melhor condição racional para poder depois dirimir o assunto com aquela outra pessoa. A Tata até brincou comigo ontem e falou assim, mas a gente não está aqui incentivando ninguém a fumar. Exatamente. Tanto é verdade que a própria Tata ontem veio com a sugestão da respiração. Para quem obviamente não costuma dar essa saidinha, né, para tentar esperar baixar um pouco, né, o furor da conversa, a respiração, aquela respiração profunda e lenta, inspirando pelo nariz, soltando pela boca, isso é um santo remédio, né, Tata? Exatamente. Para baixar a sua adrenalina, o seu emocional e você voltar ao seu estado, ao seu melhor estado racional. Trocando a energia, né? A sua energia também, exatamente. Né? Bom, de qualquer maneira, então nós falamos sobre isso ontem. A continuação do assunto hoje vai versar, obviamente, sobre o mesmo assunto, mas com a preocupação de começar a fornecer para vocês, inclusive a pedido dos nossos ouvintes já mencionados no início do programa, as fontes, né? Onde a gente pode estudar mais sobre essa questão do homem total. É a primeira vez que eu uso esse termo aqui no programa, mas ele é extremamente apropriado agora que você já tem uma noção um pouco melhor de que quando me refiro ao homem total, eu me refiro a um elemento, né, ao elemento humano, formado, portanto, por dois outros elementos. Um elemento físico e aquilo que nós chamamos de elemento mental, ao qual nós também conectamos a questão da consciência. Essa pergunta também, a questão da consciência e do mental, consciência e mental são a mesma coisa? Sim, são a mesma coisa. Beto, você disse que então a consciência somos nós, então eu sou na verdade uma consciência. Exatamente, falando de forma grosseira, sim, cada um de nós é uma consciência viva. Essa consciência viva, ela é atemporal, tá? Para quem não captou ainda, atemporal significa eterna, que teve um começo, mas não se sabe se terá um fim. Isso é matéria de estudo muito importante, já eu cito as fontes aqui para vocês. Enfim, a nossa consciência, portanto, é uma versão atemporal, uma coisa que não se toca, né? Não se pega. A ciência busca fervorosamente entender de que tipo de energia essa nossa consciência é feita. Lá atrás, nos primeiros programas, eu disse que a ciência tinha conseguido separar as funções e a atuação do cérebro em relação a outras coisas que aconteciam, como, por exemplo, a criatividade, os reflexos, a inteligência. De onde viria isso se não é formado dentro do cérebro? Lá atrás, então, sim, nós dissemos que a consciência ou mental era o responsável por essa questão, só que ele é virtual. Até fizemos lá atrás, eu acho que quem nos acompanha desde o comecinho lembra, a gente fez a seguinte comparação: o cérebro é uma espécie de HD, né, de um computador, e o mental seria o programa que roda, que faz com que esse HD funcione. Portanto, é importante a gente aqui relembrar esses conceitos para continuar a nossa conversa. Então, nesse sentido, a consciência é algo etéreo, algo que a gente não consegue tocar ainda. E o cérebro humano seria o órgão físico responsável por abrigar, entre aspas, esta consciência e fazê-la interagir e funcionar junto com o corpo. Veja, agora há pouquinho eu falei em atemporal. A consciência humana é algo atemporal, ou seja, que não tem tempo, que não perece, né? Teve um início, mas não tem um fim. Mas o corpo humano, por sua vez, ele seria o nosso marco temporal. Ou seja, para que a gente possa interagir num mundo tridimensional como o nosso, e como existem outros, segundo rezam aí algumas teorias, nós precisamos desse corpo. Então, nesse sentido, é feita a união entre a consciência e o corpo físico. Biológico, e assim, né, temos então a presença temporal
de um indivíduo aqui na Terra. Deu para entender mais ou menos o conceito, sim. Tata? Deu, né? Eles chamam a consciência humana de ânima, né? Alma também, não é isso? Espírito, é verdade. Né? A gente então atribui essa questão da consciência a esses outros nomes também. O importante é que o indivíduo propriamente dito, na sua verdadeira essência, que eu gostaria de defender aqui agora, é a tal da consciência, é o tal do espírito, é a tal da ânima, como falou a Tata aqui do meu lado agora. Então a gente começa. E quando eu falei agora há pouquinho sobre o homem total, o que seria então, minha gente? A junção dos dois, do corpo físico, do corpo biológico, com essa essência que somos nós propriamente ditos. E muito bem, vamos às fontes de fato. Isso é estudado, isso é pensado, isso é discutido há muito tempo, né? A gente pode citar aqui tranquilamente duas figuras muito conhecidas da humanidade que já vem discutindo esse tema, essa questão, desde então. Eu falo aqui, por exemplo, do Aristóteles, né? Todo mundo já ouviu falar em algum momento de Aristóteles. Ele era um grego, ele viveu entre os anos 384 a 322 antes de Cristo, tá certo? Ele, na realidade, para quem não sabe, ele foi aluno de Platão, tá bom? E foi professor de Alexandre o Grande, né? Aquele imperador doidão lá. E o Aristóteles também dividia o homem em duas partes. Ele falava, e por quê? Porque ele entendia que a máquina biológica não seria capaz de pensar. Ele não conseguia ver o cérebro humano trabalhando, formando pensamentos, criando certas outras situações. Então ele separou uma coisa da outra. O mesmo fez São Tomás Aquino, né? Todo mundo conhece como São Tomás Aquino, mas o nome dele era Tomás de Aquino, tá certo? Esse sim, italiano, e seguiu num determinado momento, né? A partir de um determinado momento, seguiu a filosofia desenvolvida por Aristóteles antes de Cristo, tá certo? São Tomás de Aquino, na faixa dos anos 1200, daqui a pouco, se eu me lembro aqui, 1225, tá? Né? Mais ou menos, inclusive época, viu, Tata? Muito próximo a São Francisco de Assis. Sim, tá? Também, era bem um momento da Igreja, né? Católica, em que os verdadeiros cientistas da época eram os teólogos, eram os padres, eram os religiosos da época. Mas foi um momento distinto, tá? Na Idade Média isso foi um momento distinto, e depois a gente conversa até mais sobre isso. De qualquer maneira, essas duas figuras compartilhavam o mesmo tipo de pensamento. E eles são a base para tudo que a gente vem falando hoje, e a nossa interpretação, a nossa fonte mais recente, que também bebeu dessa mesma fonte, é, como a gente vira e mexe diz aqui, Frei Albino Aresi, tá certo? Falecido, mas um grande pesquisador, aliás, acho que um dos maiores pesquisadores que o Brasil já teve, reconhecido lá fora de todas as formas, e que sintetizou, né? Ele vinha estudando com uma percepção muito aguçada a questão da paranormalidade humana, né? Sabendo-se que, ou entendendo-se que paranormalidade seria o estudo dos fenômenos humanos a partir do ser humano. Então vamos dizer assim, andar, falar, comer, beber e se relacionar fisicamente, biologicamente com as pessoas, isso é alguma coisa que todo mundo sabe, né? Vamos dizer assim, está dentro do script humano, da programação humana. Agora, quando um determinado elemento humano faz alguma coisa de forma extraordinária, fora do normal, então isso é chamado fenômeno, e esse fenomenologia foi estudada em profundidade pelo Frei Albino, justamente com a intenção, Tata, de fazer com que a nossa essência, a nossa gênese fosse melhor estudada. Nosso reloginho está indicando que a gente tem que tomar aquela aguinha agora, Tata. Tá certo, então vamos para o intervalo rapidinho e já voltamos com o programa Nós e o Universo. Até já. Você tem algo em mente e gostaria de colocar no papel? Ou ainda, já tem algo escrito e gostaria de publicá-lo? Pois bem, a Editora dos Frades faz a elaboração do projeto gráfico completo, capa exclusiva para cada obra, ilustrações internas, registro na Biblioteca Nacional, registro no ISBN, enfim, a Editora dos Frades deixa sua obra pronta, impressa e ainda faz a distribuição. Entre
entre em contato através do site editoradosfrades.com.br, pelo Facebook /Editora dos Frades ou pelo telefone 11 3562 1685 e peça um orçamento. Editora dos Frades, produção literária inteligente. Voltamos com o programa Nós e Universo e lembramos nossos ouvintes, para aqueles que perderam os programas anteriores, Beto, que vocês podem acessar através do YouTube, viu, pessoal? Então vocês colocam lá, acessam o YouTube e escrevam Programa Nós e Universo, exibido dia, aí vocês colocam o dia, o mês e o ano, ok? Perfeito, Tata. Ótimo. Então, Posso retomar daqui? Claro, por favor, podemos continuar. Então vamos lá. Pessoal, então, na sequência do que eu já vinha dizendo, eu falei um pouquinho sobre Aristóteles e falei também sobre São Tomás de Aquino, e recomendando a leitura dos trabalhos desses dois pensadores super importantes para essa nossa caminhada aqui, né? Também comentei sobre o Frei Albino Aresi, mas lamentavelmente nós não temos aí a bibliografia dele, né? É disponível para que ela possa ser adquirida. Então eu acredito que Aristóteles seja um pouco mais fácil e também São Tomás de Aquino, né? Então, dadas essas informações, eu tenho agora que tentar responder a pergunta da Andressa, se eu me falei a memória, de Guarulhos, né? E ela me fez uma pergunta mais ou menos assim. Ela falou: Beto, olha, eu tenho entendido tudo direitinho, mas afinal de contas, aonde fica a consciência em relação ao corpo humano, né? E como é que efetivamente eles se plugam, né? Eles se conectam. E aí então, viu, Andressa? Agora vem a resposta. Como eu já disse em alguns programas passados, e com a inestimável contribuição do Dr. Sérgio Felipe, né, Tata? Sim, de Oliveira, se não me falha a memória sobre o nome dele, Sérgio Felipe de Oliveira, é isso mesmo? Confirma para mim? Sérgio Felipe de Oliveira, isso mesmo. Sérgio Felipe de Oliveira é o médico responsável pela Pineal Mind, que é um instituto que continua pesquisando e descobrindo cada dia mais fatores super importantes relacionados à glândula pineal, né? Glândula essa que nós já discutimos no passado também, dizendo que seria o portal de entrada, né? O elo de ligação com a nossa antena frontal, como as culturas orientais dizem, né? Que o terceiro olho aqui no alto da testa, entre os olhos, enfim, seria o ponto de captação de tudo que está ao nosso redor, tal, e a glândula pineal seria então o elemento que registra e que faz com que o mental se conecte com o corporal, né? Com o biológico. Então, é a glândula responsável pela conexão, seria o nosso plug, a nossa conexão efetivamente falando, tá bom, Andressa? Mas é importante também frisar, Dr. Sérgio, se tudo der certo, ainda aparecerá no nosso programa essa semana para falar um pouco mais e diretamente sobre a glândula pineal. Por isso, sobre a glândula, viu, Tata? A gente não vai falar muita coisa agora, né? Já falamos alguma coisinha no passado. Hoje a gente se abstém de falar sobre ela, mas no decorrer da semana a gente vai anunciar o dia em que o Dr. Sérgio vai passar aqui conosco, tá certo? Para falar um pouco mais sobre essa especialidade dele, que é a glândula pineal. Então, só relembrando, Beto, Diga lá. o corpo biológico, então ele não funciona sem essa consciência, não é isso? Ele não há vida. Não há vida sem a consciência. Então os dois Exatamente. precisam estar totalmente Conectados ligados, e juntos, conectados, né? Inclusive surgiu, eu não lembro quem foi, mas acho que foi o Paulo lá da Vila Carrão, fez uma pergunta sobre aquela questão da pessoa em coma, né? Foi até bom você ter comentado sobre isso, eu acabei de lembrar. Ele falou assim, então quando uma pessoa está em coma, né, mantida por aparelhos, a consciência existe, está dentro dela ainda, ou já partiu? Então a gente só pode dizer, não tendo maiores detalhes sobre a situação de uma determinada pessoa mantida nesse estado, que se por acaso passar muito tempo, né, se passou um ano, 6 meses, não sei quanto, a gente pode imaginar que, obviamente, só o corpo mantido por máquinas, que a essência, que a consciência daquele indivíduo não está mais lá, já se deslocou, já se desgrudou daquele corpo. E isso me dá um gancho muito bom para falar sobre a pergunta do Antônio, lá de Bonito, que me perguntou sobre o momento em que
a junção do espírito, ele falou espírito, né? Na verdade a consciência. Né? Do espírito com o corpo. Em que momento, né, da concepção de um novo ser aconteceria a junção, né, do corpo físico com a nova consciência, né? Então, assim, as correntes que estudam, né, mais de perto esse tipo de evento dizem que no momento em que o corpo, no momento em que há a concepção, o encontro do óvulo com o espermatozoide, a vida, a consciência toma posse daquilo, toma contato com aquilo, e começa a se desenvolver juntamente com aquele novo corpo, né? Então, no momento da concepção é que efetivamente nós podemos dizer que há vida. Sim, né? sim. Então, naquele momento em que houve aquela junção, vamos dizer assim, bioquímica entre o espermatozoide e o óvulo, você tem segundos ou momentos depois, você tem o aparecimento, o surgimento da consciência viva, daquele novo indivíduo que vai se formar. É uma coisa bonita, interessante, né? Pra gente apreciar. Então, falar assim, tem gente que, inclusive, a gente, né, Tata, a gente já cansou de ouvir isso também, acha que enquanto o bebê está sendo gerado, né, durante os 9 meses, ele não sabe de nada, ele tá apático. Acham que o bebê realmente só tem vida quando ele sai, né, da mãe, efetivamente falando. E a gente sabe que não é bem assim. Ele, a partir do momento, como eu acabei de dizer, que ele é concebido, né, momentos depois, ele já é uma vida, já é uma consciência ali. Claro que ela se integra àquele novo indivíduo que começa a formação dele ali, de uma forma, ela está letárgica, ela está sonolenta. Aquela consciência não tem ainda, ela não está despertada, mas ela já está ali, já se integrando, né, materialmente àquele novo indivíduo. Então é uma coisa muito interessante, e a gente vai trazer, se Deus nos ajudar, aqui assim que for possível, mais informações técnicas, mais fontes para vocês consultarem sobre esses assuntos. Nosso intuito aqui, como a gente vive dizendo, é começar a trazer algumas luzes, né? Algum foco sobre alguns assuntos que não é toda hora que aparece na mídia, né? Então a gente está aqui bancando uma espécie de repórter / professor, no sentido de te dar a base da ciência que estuda tudo isso, focando gradativamente eventos que possam te ajudar a compreender melhor o que é a saga humana sobre esse mundo aqui, não é verdade? Isso mesmo. Muito bom. Então aqui, vamos continuando. Lembrando também, Beto, Okay. Você falou do bebê, né? A bebê, concepção, sim. etc. Todos os sentimentos, né, que a mãe tem, né, durante a gestação, né, da sua gravidez, então isso passa automaticamente para o bebê. Ficam né? registrados. Então até os traumas que a mãe tem durante a gravidez, durante a gravidez, o bebê recebe tudo aquilo, né? Todos aqueles sentimentos, sejam bons ou ruins, ele recebe tudo, exatamente. né? É muito interessante, é bem até lembrado, viu, Tata? A gente, sobre esse assunto, você bem sabe, você mais do que ninguém sabe, a gente tem muito para falar. Mas se a gente falar de uma vez tudo, as pessoas vão falar, poxa, é muita informação, será? Aos poucos, vai ficar, né? será? Aí cria o tal do conflito, do né? conflito, e aí empata tudo. Então, a ideia é dar um pouquinho por dia para vocês. Aclarar, né? Aclarar, exatamente. O pessoal vai absorvendo e a coisa vai sendo estratificada. As perguntas realmente não param de chegar, gente. Então, alguém que... deixa eu ver quem foi aqui. Eu não me lembro, acho que foi o Vitor, não tenho certeza. Escreveu pra gente dizendo assim: Beto, você no programa de ontem... foi o de ontem, acho que foi o Vitor mesmo. Foi de segunda, ele né? falou assim, olha, você falou alguma coisa sobre religião não combina com evolução. Mas eu sou... Aí ele deu lá as explicações dele e ele justificou dizendo, olha, eu era um cara meio perdido, mas me encontrei na minha igreja, não sei o quê. Como é que de repente você fala que religião não combina com evolução? Então eu quero dizer o seguinte, para deixar isso bem, bem claro para vocês. Até disse isso também no programa de ontem. Se você frequenta uma determinada igreja, uma determinada doutrina, não importa o quê, mas você se sente bem, de repente aquilo tá apropriado para você na fase em que você está em relação ao seu desenvolvimento de consciência, tá certo? Então vamos imaginar o seguinte, até porque o Vitor, se me permite comentar, ele passou uma impressão para mim assim, que ele estava numa situação muito ruim,
né? Perdão. E quando encontrou a igreja, né, ele conseguiu se reencontrar, né? Ele conseguiu sair de um problema que ele estava tendo lá ligado à bebida, esse tipo de coisa e tal, e ele falou que a igreja foi a salvação. Eu nunca disse, em todas as vezes que eu citei isso em programa, que nesse ponto, nesse aspecto, a igreja está errando, ou entendeu? A filosofia ou a doutrina está errando. Eu só disse o seguinte, que lamentavelmente o pastor, o padre, ou seja lá quem for, quando pega e põe a mão na cabeça da pessoa e fala que em nome de Jesus tira, em nome de Deus faz isso, Deus falou com ele e ele resolve aquilo, infelizmente não é. Senão seria ridículo estar aqui com a Renata falando um monte de coisa a esse respeito. Eu não estou duvidando de Deus, aliás, já disse que a ciência já entendeu e já percebeu que Deus existe, a história do TDI, inclusive, né? Mas eu quero dizer que é o próprio homem que faz aquilo, que quem faz o milagre efetivamente falando é você, que o pastor tem o poder de te induzir a se recuperar, usando palavras fortes, usando entidades emblemáticas como Deus, Jesus Cristo, Krishna, seja lá o que for, e fala em nome deles, e você acaba acreditando, porque a nossa cultura, e até a cultura oriental, ela é assim, né? Ela é formada, ela é fundamentada em cima de mitos como esse, e você acaba reagindo e acaba realmente saindo do problema. Mas sair do problema de uma coisa de alcoolismo, droga, qualquer coisa assim, é uma coisa. Sair dessa situação para entrar num ritmo de evolução da consciência é outra completamente diferente, tá? Nosso tempo tá acabando de novo, mas deixa eu aqui acrescentar mais algumas coisas. Veja bem, quando a gente em um determinado programa aí atrás disse assim, olha gente, desenvolvimento de consciência não é você ver os amigos levando sopão embaixo da ponte e falar, nossa, eu acho que eu vou fazer isso também. Fazer umas caridades, porque né? isso vai fazer, eu vou ficar em paz com Deus e tal. Não. Na realidade, quando a gente fala em desenvolvimento de consciência, atos como esse, por exemplo, atos de bondade, de tolerância, de perseverança, etc. e tal, são consequências de uma consciência realmente em desenvolvimento. E não o contrário, né? Você fazendo um ato racionalmente, né? Eu vou levar a sopa para a pessoa embaixo da ponte. Isso não quer dizer que isso vai te elevar em termos de consciência. Na realidade, deveria ser sempre o contrário, né? Então, você realmente entendendo que a situação é assim, assim, assado, tem espontaneamente uma reação que independe de fulano, beltrano ou ciclano. Você toma a iniciativa por si só, às suas custas, às suas expensas, pega lá a bendita sopa, faz, leva, entrega e de preferência sai de fininho, perdão, para ninguém perceber que foi você. Tá certo? E não chamando a atenção. Não, né? Chamando a atenção. Exatamente. Então, para nós, me perdoa, Tato, desculpa. Para nós, essa é o verdadeiro limiar, né? A verdadeira descoberta da consciência. Pode falar. Eu chamaria isso de humildade e simplicidade, né? Então é através dos gestos, mas aqueles gestos que a pessoa tem de forma... Como é que eu posso falar, Beto? Espontânea, né? Sim, que realmente venha de dentro, que seja honesto, sem sincero. Mostrar, sem avisar, olha pessoal, eu estou fazendo isso, pelo contrário, né? De forma humilde, de forma simples, fazendo, né, espontaneamente. Bom, para vocês já devem ter percebido, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Eu tenho mais coisas a dizer aí para vocês, e eu fiquei devendo novamente a explicação sobre ciência, TDI e parapsicologia. Mas eu prometo que amanhã, quarta-feira, a gente já vem. Amanhã. Isso, eu já inicio o programa com essa explicação, Tata. Tá certo. Vamos pessoal. encerrar. Então, por hoje é só, tá? Voltaremos amanhã com mais um programa Nós e Universo. Participem enviando suas perguntas ou sugestões de pauta para o nosso e-mail noseuniverso@outlook.com, através do Facebook /Nós e Universo, pelo WhatsApp 11 994 24 2742 e ainda pelo endereço, se as pessoas quiserem mandar carta, né, Beto? Pela Avenida do Anastácio, 1240, Conjunto 21, São Paulo SP, o CEP 05119 000. Tá certo? Beleza, então, gente. Um abração para vocês e até amanhã. Abraço, pessoal. Até amanhã. Se Deus quiser. Até amanhã, Beto. Até amanhã, Tata. O
Instituto Fábio Poentes de Hipnoterapia oferece cursos e tratamentos para profissionais da área médica, estudantes e pessoas que buscam potencializar sua atividade cognitiva e suprimir os conflitos que limitam seu desempenho pessoal, social e profissional, como por exemplo, ansiedade, fobias em geral, dores crônicas, toque, tudo isso tem cura. Obtenha mais informações pelo telefone 11 98878 4094 ou pelo e-mail fabiopoentes@fabiopoentes.com.br.